7 doenças bizarras. A medicina, ao longo dos séculos, tem sido uma ferramenta essencial para salvar vidas, curar doenças e promover o bem-estar. Porém, com toda a sua evolução, a ciência ainda se depara com algumas doenças que parecem saídas de filmes de ficção científica. Algumas delas são raras, outras tão misteriosas que desafiam até mesmo os médicos mais experientes. Hoje, vamos explorar 7 doenças bizarras que, apesar de parecerem irreais, são muito reais e merecem nossa atenção. 1. Síndrome da pessoa rígida. Imagina a sensação de ter o corpo inteiro se tornando rígido, como se estivesse constantemente em um estado de tensão extrema. Essa é a realidade para quem sofre da síndrome da pessoa rígida, uma condição rara que afeta o sistema nervoso central e causa rigidez muscular progressiva. Inicialmente, os sintomas podem se manifestar como uma dor nas costas ou rigidez nos músculos das pernas. Mas com o tempo, a condição pode afetar a mobilidade de todo o corpo. O que torna essa doença ainda mais peculiar é que ela é desencadeada por um distúrbio autoimune, onde o sistema imunológico ataca erroneamente as células saudáveis do corpo. Não há cura definitiva para essa síndrome, mas tratamentos com medicamentos imunossupressores podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 2. Síndrome de Cotard. Quando a pessoa acha que está morta. A síndrome de Cotard, também conhecida como síndrome do morto ambulante, é uma condição psiquiátrica rara e desconcertante. Indivíduos com essa síndrome acreditam que estão mortos, ou até mesmo que partes do seu corpo não existem mais. Em casos extremos, essas pessoas podem até se recusar a se alimentar, acreditando que a comida não é necessária porque eles já estão mortos. Causada muitas vezes por distúrbios neurológicos ou como resultado de uma depressão profunda. A síndrome de Cotard é uma das condições mais enigmáticas da psiquiatria. Embora o tratamento envolva psicoterapia e medicação antidepressiva, a recuperação pode ser longa e difícil. A compreensão desse distúrbio é importante, pois ele nos leva a refletir sobre a complexidade da mente humana e suas interações com o corpo. 3. Epidermodisplasia verruciforme. Pele que se transforma em lixa. A epidermodisplasia verruciforme é uma doença genética rara e impressionante, caracterizada pelo crescimento de verrugas em grandes áreas da pele, principalmente em regiões expostas ao sol, mas o que torna essa condição ainda mais bizarra é a forma como essas verrugas se desenvolvem. Elas podem se tornar semelhantes a placas de couro, com uma textura áspera e irregular, lembrando uma lixa. Causada por mutações no DNA, essa doença faz com que o sistema imunológico da pessoa não consiga combater infecções virais de forma eficiente, permitindo que vírus como papiloma humano, HPV, se prolifere descontroladamente. Embora o tratamento com remoção das verrugas seja possível, não há cura para a doença. A condição pode ser extremamente debilitante, mas a conscientização e a pesquisa científica podem ajudar na busca por novas terapias. 4. Hiperidrose. Produção excessiva de suor e se sentir sempre úmido. A hipericidose ou hiperidrose é uma condição em que o corpo produz suor excessivamente, sem uma razão aparente. Em algumas pessoas, o suor é tão abundante que pode molhar a roupa, escorrer pelo rosto ou causar desconforto extremo. O que torna essa doença ainda mais bizarra é que, na maioria das vezes, o suor não está relacionado ao calor ou ao esforço físico, mas a estímulos como nervosismo ou situações de estresse. Embora a causa exata não seja totalmente compreendida, acredita-se que a hiperatividade das glândulas sudoríparas seja responsável pelo problema. O tratamento geralmente inclui antitranspirantes de prescrição forte,
medicamentos orais e, em casos mais graves, até cirurgia para interromper os nervos que controlam a produção de suor. 5. Síndrome de Alice no País das Maravilhas, quando a realidade fica distante. A síndrome de Alice no País das Maravilhas é uma condição neurológica rara em que a percepção do tamanho, forma ou posição dos objetos e das pessoas se distorce. Uma pessoa pode, por exemplo, olhar para sua própria mão e achar que ela está imensa, ou observar um objeto pequeno e achá-lo gigantesco. Essa distorção sensorial pode ocorrer em episódios curtos e intensos, afetando a percepção visual, espacial e até a noção de tempo. Embora a síndrome seja frequentemente associada a enxaquecas, ela também pode ser causada por infecções cerebrais, uso de substâncias psicoativas ou até mesmo alterações no cérebro devido a lesões. O tratamento envolve principalmente o controle dos fatores subjacentes, como enxaquecas ou doenças neurológicas. 6. Síndrome de Ondina, a falta de respiração durante o sono. A síndrome de Ondina, também conhecida como síndrome da hiperventilação central congênita, é uma doença rara e potencialmente fatal em que o corpo perde a capacidade de perceber a necessidade de respirar enquanto a pessoa está dormindo. Normalmente, quando estamos dormindo, nossa respiração continua de forma automática, mas aqueles que sofrem dessa síndrome não têm esse reflexo. Se não for tratada, a síndrome de Ondina pode ser fatal, pois a pessoa pode parar de respirar sem perceber. O tratamento inclui o uso de ventiladores mecânicos e, em alguns casos, até o uso de oxigênio quando a pessoa dorme. Embora a condição seja rara, a tecnologia tem ajudado no desenvolvimento de aparelhos que auxiliam esses pacientes a respirar corretamente enquanto dormem. 7. Doença de Pica. O impulso de comer coisas estranhas. A doença de Pica é um transtorno alimentar que leva os indivíduos a comer substâncias não comestíveis, como terra, giz, cabelo ou até mesmo sabão. Esse distúrbio pode ser extremamente perigoso, pois o consumo de itens não alimentares pode levar à intoxicação, obstrução intestinal e outros problemas de saúde graves. A causa da doença de Pica ainda é motivo de estudos, mas acredita-se que ela esteja ligada a deficiências nutricionais, problemas psicológicos ou até mesmo questões de desenvolvimento infantil. O tratamento geralmente envolve terapia comportamental, suplementos alimentares e acompanhamento médico para evitar complicações. Essas 7 doenças bizarras são apenas algumas das condições raras que a medicina ainda está tentando compreender completamente. Embora elas possam parecer saídas de um filme de terror, é importante lembrar que elas são reais e afetam muitas pessoas em todo o mundo. A pesquisa científica continua avançando, e com o auxílio da tecnologia, a medicina está se tornando cada vez mais capaz de diagnosticar e tratar essas doenças incomuns. Se você se interessa por assuntos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos nessa jornada tecnológica! Até o próximo vídeo!